Olá a todas e todos. É uma alegria muito grande estarmos aqui. Nós somos o Grupo Espírita Casa do Caminho. Nós ficamos em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, na Rua Estado de Israel, número 59. E estamos aqui conduzindo mais um evangelho virtual, mas nem por isso menos conectante entre todos nós nesse momento que nós estamos passando. Antes da gente iniciar, queria só dar uma breve explicação. Nosso evangelho ele é composto por 4 momentos. O primeiro é a abertura, em que eu já vou iniciar. É o momento da gente tentar se desconectar das nossas questões do dia a dia, das nossas preocupações. Então, importante, se possível, procurar um lugar tranquilo, calmo, onde se possa ouvir e participar ativamente desse evangelho. Se você não estiver utilizando o seu celular, que você possa desligá-lo, deixar ele quietinho durante esse tempo, e a gente vai, aos poucos, se conectando com o trabalho. Depois, nós vamos ter a palestra, onde hoje o Carlos vai trazer os frutos dos seus estudos, compartilhar os conceitos dessa doutrina abençoada com todos nós. Na sequência, nós temos as vibrações, que hoje serão conduzidas pela Sheila. E eu, pessoalmente, considero essa uma das partes mais importantes do nosso Evangelho, onde a gente pode ter uma participação e deve ter muito ativa, ajudando a vibrar para todo o planeta, para nossas comunidades, para onde a gente vive, para o nosso entorno, vibrações de amor, de acolhimento que serão trazidas para nós. Então, isso é bem importante. E, por último, nós temos o encerramento, onde nós exercitamos a nossa gratidão por tudo que recebemos, por tudo que aqui vivemos. Então, esses são os 4 momentos que a gente vai passar. Tá bom? Então, vamos lá, vamos procurar uma posição ereta, onde a gente se sinta bem presente, respirar fundo, talvez umas 2 vezes, nos conectando com os amigos espirituais, nossos mentores, no nosso caso, uma conexão especial com Itaporã, que supervisiona todos os trabalhos da Casa do Caminho, mas que cada um de nós possa se conectar com esses espíritos amigos, trazer calma para a nossa mente, para o nosso coração, trazer a figura amiga do Mestre Jesus para a nossa tela mental. Agradecendo por essa oportunidade a todos os espíritos que preparam esse ambiente para a nossa reunião. Nós vamos, com muito amor no coração, pedindo permissão a Jesus, aos espíritos protetores, para iniciar o Evangelho do dia de hoje. E pedindo uma bênção para Carlos, para Sheila e para o Quintino, que continuarão esse nosso trabalho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho da Casa do Caminho. A nossa reflexão de hoje é sobre uma passagem do Evangelho de Jesus, que, citada por Mateus e por Lucas, Jesus e o centurião. Nessa nossa reflexão, nós vamos também utilizar esse livro. É um livro psicografado da médium Maria Gertrudes, pelo espírito de Rochester, que chama Cornélios, o centurião que viu Jesus. Nós devemos nos conscientizar que nós somos espíritos eternos, né?
criados por Deus no mundo espiritual, por isso que Jesus que fala que somos todos irmãos. E, em função disso, nós vamos fazer algumas considerações antes de entrar nessa passagem do Evangelho, Jesus e o centurião. Neste momento que nós estamos vivenciando no planeta, né, a pandemia provocada pelo vírus, muitas pessoas em desespero, preocupadas, elas estão tentando buscar algum auxílio, alguma coisa nos centros espíritas, mas infelizmente nós estamos fechados. Então é bom a gente fazer algumas reflexões para que todos nós possamos, através do conhecimento, nos auxiliar e entender como as coisas funcionam. A primeira coisa que nós devemos entender é que a morte não existe. O que existe é uma troca de dimensão, né? Como nós somos seres espirituais, nós temporariamente estamos aqui no planeta num período letivo, podemos dizer assim, né? E esse período letivo vai ter um fim um dia. E quando nós terminarmos o nosso período letivo, nós retornaremos para a nossa verdadeira casa. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente, nós não devemos nos preocupar com isso, né? Quando nós retornaremos para casa. Vamos nos empenhar ao máximo, né, para que nós tenhamos qualidade de vida através da saúde, seguindo as orientações das autoridades da área da saúde, para que nós possamos, então, ficar todo o tempo programado neste período letivo e até mais, se possível for, né? E entender que as adversidades que nós estamos vivenciando, sejam elas quais forem, não só da pandemia, mas as nossas adversidades em geral do dia a dia, elas nunca são punições. O que elas são? Elas são capacitações. Todos nós estamos aqui, né, para um processo de aprendizado, e esse aprendizado, então, faz parte da nossa evolução espiritual. E por que nós temos que aprender, né? Por que nós vivenciamos as nossas adversidades? Como eu já disse, elas não são punições, pelo contrário, elas são capacitações. As nossas adversidades nos capacitam. Por que isso? Por que nós temos que estar capacitados? Nós devemos estar capacitados para podermos ser úteis ao próximo. Como Jesus fez conosco, né? Ele veio até nós, a encarnação dele junto a nós não foi uma capacitação, porque ele já tinha todo o aprendizado, mas ele veio trazer os nossos ensinamentos. Então, o que nós podemos dizer? Vamos fazer uma analogia didática. Vamos imaginar, né, que os que estão me ouvindo nunca passaram por uma pequena queimadura. Então, se eu falasse para vocês que se encostarem em algo quente, vai queimar e vai doer, vocês teriam a informação, mas não teriam o conhecimento do que é disso. Então, ainda nessa analogia didática, né, vamos imaginar que, num determinado momento, vocês vão fazer um café fresquinho, né, e põe a água para ferver lá. E na hora de coar, né, não vamos também ser trágicos, uma gotinha só caiu na palma da nossa mão e fez uma pequena bolinha e sentimos a dor de uma pequena queimadura. E aí nós teremos, então, o conhecimento do que é uma pequena queimadura. Por que isso, né? Seja nessa diversidade desse exemplo didático ou qualquer outro que nós estamos vivenciando, nós já sabemos o que nós fizemos para superar essa diversidade. Deu certo ou deu errado, não importa se deu certo ou se deu errado. Mas nós já estamos capacitados para, quando encontrarmos alguém numa situação semelhante a que nós já vivenciamos, através da nossa experiência, nós poderemos auxiliá-lo. Ou mostrando o que fizemos e tivemos sucesso, ou mostrando o que fizemos e não teve sucesso, e falar, não faz igual, porque eu já fiz e não deu certo. Então, esse é o grande objetivo de estarmos aqui encarnados aprendendo. Isso faz parte da nossa jornada evolutiva, né? Quanto mais nós nos capacitamos, mais nós podemos ser úteis ao próximo. E então, disso nós já podemos avançar um pouquinho, já nos aproximando, né, de Jesus e o centurião. Se alguém me perguntasse um dia se eu acredito em Deus, eu responderia que não, eu não acredito em Deus. Alguns poderiam ficar chocados. Como, não acredito em Deus? Não, eu não acredito. Eu tenho certeza que Deus existe.
É diferente acreditar e ter certeza. Essa certeza é que Cornélio tinha. Então vamos lá, vamos para Jesus e o centurião. O que aconteceu, né? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como era formado o exército romano, né? O exército romano era formado por legiões, cada legião tinha um comandante, e esse comandante tinha centuriões abaixo dele, que era um soldado mais graduado, o centurião. E o centurião comandava uma tropa de 100 soldados. Num determinado momento lá do Império Romano, quando Jesus já estava entre nós, já realizando todo o seu amor, né, para aqueles que se aproximavam dele, aqueles que tinham certeza que poderiam ser curados, o comandante romano chamou o Cornélios, que era um centurião da sua legião, um centurião da sua confiança, e colocou mais ou menos assim para ele: Cornélios, eu tenho ouvido que Jesus, né, está realizando algumas ações e, segundo o Sinédrio, essas ações é para que ele possa tomar o reinado dos judeus e também esteja tramando contra o Império Romano. E eu quero que você vá averiguar se isso é verdade. Mas eu não quero que as pessoas saibam disso. Então, não comente, mas vá averiguar o que Jesus anda fazendo. E o Cornélios, então, tirou a sua farda de centurião, que era uma farda diferenciada, né, que mostrava que ele era um centurião, e colocou uma roupa de homem do povo, do que os judeus usavam na época. E com essa roupa, ele foi, então, em busca de Jesus. E saiu procurando, né, perguntando onde que ele poderia encontrar Jesus, e ele encontra, então, Jesus pregando, falando com várias pessoas. Ele se aproxima ao máximo que deu, e ele fica fascinado, primeiro com a beleza de Jesus. Ele relata que era uma pessoa de uma beleza ímpar que ele nunca tinha visto. E as suas palavras, mesmo ele falando num tom de voz normal, tinha uma multidão, uma pequena multidão, e todos o conseguiam ouvir. De uma forma muito interessante, né? Isso daí a gente pode depois, num outro momento, né, aprofundar mais como é que Jesus falava normalmente e as pessoas, mesmo à distância, conseguiam ouvi-lo, né? E hoje a gente, para falar, talvez, de uma palestra num salão, precisamos de todo um equipamento de som. E ele fica pouco próximo de Jesus, né, e ouvindo Jesus fazendo os seus ensinamentos. Quando Jesus termina a sua pregação, os seus ensinamentos, ele se aproxima de Cornélios, olha bem nos olhos do Cornélios e fala algo mais ou menos assim: eu sei porque você está aqui e ainda não é o momento. Cornélios fica fascinado, né? Como é que ele sabia o que ele estava fazendo lá, né? E por que ele falou ainda não é o momento? Porque desde que Cornélios viu Jesus pregando, ele ficou tocado, né? Ele ficou fascinado por o que ele estava vendo, ele já pensava em largar o exército, largar tudo e seguir Jesus para onde ele fosse. Por isso que Jesus falou, né? Eu sei porque você está aqui e ainda não é o momento. Então ele volta para o comandante, né, para o seu comandante, e faz o relato, né? Fala: olha, não procede a informação que o senhor tem. Né? Ele é uma pessoa maravilhosa, falou palavras bonitas, né? Ele acolheu aqueles que não estavam bem, né? Foi uma pessoa muito boa. E o comandante fala: eu também tinha essas informações, mas eu queria ouvir de alguém da minha confiança. E a história, então, avança, né? Nesse livro maravilhoso, Cornélio, o centurião que viu Jesus, tem muito mais detalhes, né? O Evangelho são pequenos trechinhos, né, das anotações de Mateus e Lucas, mas o livro tem muitos detalhes. Inclusive, o livro eu recomendo a leitura, porque é um dos poucos livros que citam algumas passagens da infância e da juventude de Jesus. E o Cornélios ficou com aquilo na sua mente, né? Ficou fascinado por Jesus, né? Ficou tocado no coração e sempre com aquele pensamento em Jesus. E num determinado momento, um dos servos dele, né? Alguns historiadores falam servo, outros falam soldados, mas não importa, era alguém que ele tinha um certo carinho, uma certa afinidade, fica muito doente. Ele adoece e o tratamento que estavam dando, né, a assistência que estavam dando a esse servo, né, não estava tendo resposta. E o servo estava caminhando para a morte mesmo. E Cornélios, então, né, com aquela ligação com Jesus,
ele pensa, né, puxa, se eu procurar Jesus, eu tenho certeza que ele salva, né, o meu servo. E aí ele vai fardado, né, com a farda de centurião, né, procurar Jesus. E começa a procurar, procurar, procurar. E ele fica sabendo que Jesus estava hospedado numa casa. Ele vai até essa casa, bate a porta dessa casa. O dono da casa, quando abre a porta, né, fica assim meio que espantado, né, um centurião na minha porta, o que será que aconteceu, né? E o Cornélios fala para ele: eu sei que Jesus está hospedado na sua casa e eu preciso muito falar com ele. O dono pede para ele entrar, né, e leva até Jesus. E fala para Jesus: Jesus, esse centurião está procurando, né, o Senhor. Jesus, é lógico que reconhece o Cornélios, né, mesmo ele fardado, né, ele dá aquele sorriso, né, amoroso. E o Cornélios fala para ele: Senhor, né, o meu servo está muito doente, está caminhando para a morte, ele não reage aos tratamentos, mas eu tenho certeza que o Senhor pode salvá-lo. Olha que interessante. Eu tenho certeza de que o Senhor pode salvá-lo. Não é que ele acredita, ele fala: não, eu tenho certeza que o Senhor pode salvá-lo. Jesus então falou: vamos lá ver o seu servo. Ele falou: não, não. Eu sou subordinado ao meu comandante. Ele dá uma ordem, eu vou e cumpro. Ele não precisa vir comigo. E o meu soldado também. Eu dou uma ordem para o meu soldado, ele vai e cumpre a minha ordem. Eu não preciso ir junto com ele para que ele cumpra a minha ordem. E então, Cornélios fala assim: eu tenho certeza que se o Senhor quiser, daqui o Senhor salva o meu soldado. Jesus fala assim, né? Em toda Israel, jamais encontrei alguém como a fé deste homem. Vai que o seu soldado, o seu servo já está curado. Olha que beleza, né? A certeza do Cornélios, né? Aquela ligação que ele tinha com Jesus, do pouco que ele teve contato com Jesus, ele já ficou tocado, né? Em toda a sua alma, em todo o seu amor, que Jesus poderia fazer, né? Como ele deu o exemplo, né? Se eu dou uma ordem para o meu soldado, ele vai e cumpre, eu não preciso ir junto. Então daqui o Senhor pode salvar o meu soldado. E assim aconteceu. A história se desenrola depois, né? O centurião deixa de ser centurião, ele vira um seguidor de Jesus. É um livro muito bonito, com bastante detalhes. Tem uma passagem muito interessante do livro, que ele conhece um nobre romano que estava muito doente, o Caius, né? Ele cuida dele por um bom tempo, até que ele se recupera. E no finalzinho do livro, né, acabando a história do livro, né, tem um apêndice no livro. O espírito de Caius dá um depoimento a Rochester, né, que é o espírito que trouxe a mensagem através da médium Maria Gertrudes, né, Cornélios, o centurião que viu Jesus. O Caius, né, faz um depoimento para o Rochester, né, e a médium registra esse depoimento no apêndice do livro, onde o Caius faz uma revelação de quem foi Cornélios, né, recentemente. É lógico que eu não vou falar quem foi Cornélios, né, recentemente, mas é uma pessoa muito ligada a Jesus, né, desde aquela época, né, e recentemente muito interessante. Então eu não vou falar quem foi o Cornélios, para que vocês fiquem, né, curiosos de ler o livro, que vale a pena, um livro que vale a pena, com muitos detalhes. Então é isso, né? Nesse momento que nós estamos vivenciando tudo isso, nós temos que ter certeza que tudo isso vai passar. Lógico, tomando todo o cuidado que as autoridades de saúde, como eu já falei, né, para que a gente permaneça, né, nesse período letivo. Que a pior coisa que um aluno pode fazer, né, é abandonar o período letivo ao longo dele. Nós temos que cumprir a nossa jornada evolutiva, né? Então tem uma mensagem subliminar no que eu estou falando aí, né, de não abandonar o período letivo. Nós temos que ter a confiança, a certeza que dias melhores virão, né? Não é para a gente ficar preocupado, lógico que, como eu falei, seguindo tudo que é necessário para preservar a nossa saúde, os meios de comunicação, né, de vez em quando aparece alguma coisa, pessoas com mais de 100 anos de idade sobrevivendo, né? Então não tem assim, quando nós terminarmos o nosso período letivo, nós fazemos jus a voltar para a nossa casa, com certeza um lugar muito melhor para a maioria da humanidade, não vou dizer para todos, do que hoje o nosso abençoado planeta Terra. Então, confiança, né, a certeza de que se nós solicitamos, né, um amparo através das nossas orações, que é uma ferramenta poderosíssima, né, de entrar em contato com os benfeitores espirituais,
nós seremos atendidos na medida do nosso aprendizado, para facilitar o nosso aprendizado, não para superar as adversidades, mas nos dar força, né? Então, assim, a oração é isso, não é para tirar as adversidades do nosso caminho, mas para nos dar confiança, para nos dar alegria de viver, para que a gente possa superar as nossas adversidades. E, assim, no momento de adversidade, seja ele qual for, em vez de a gente perguntar por que nós estamos passando por isso, a pergunta correta, do meu ponto de vista, é o que nós temos que aprender com isso. E uma vez que nós aprendemos, não vai acontecer mais. Então, aprender a ter a certeza que não estamos caminhando sozinhos. Algumas pessoas muitas vezes me perguntam, né, quando é que Jesus vai voltar? Eu falo, quem nunca partiu não vai voltar, está sempre do nosso lado. Porque Jesus fala isso, né? Estarei convosco até o final dos tempos. O final dos tempos não é quando deixarmos a vida física, mas é quando nós estivermos no mesmo nível de evolução que o Mestre Jesus. Aí, se a gente fosse fazer uma analogia didática, né, é como se ele fosse o nosso orientador do TCC ou um pós-doutorado, e nós estamos aqui ainda no maternalzinho, no aprendizado. Então, ele está nos acompanhando dia a dia, hora a hora, momento a momento. Então, nós temos que ter essa certeza. Confie. Isso nos traz alegria, né, nos traz confiança para enfrentarmos o nosso dia a dia, né, vibrarmos, como daqui a pouco, né, nós vamos ter as nossas vibrações. Não importa se as nossas vibrações não são tão intensas, mas são importantes que elas aconteçam. Lembrando daquela passagem de Jesus, né, quando ele estava pregando para uma multidão, e já estava começando a escurecer, e eram milhares de pessoas, e os seus discípulos falaram, Senhor, né, nós não temos nada para alimentá-los. Né? O que ele falou? Né? Me traga pão e peixes. E levaram 5 peixes e 2 pães, e ele multiplicou isso. Que a gente sabe que matematicamente qualquer coisa vezes zero dá zero. Então ele precisava de alguma coisa para ser multiplicado. Então as nossas vibrações feitas com amor, com carinho, elas serão multiplicadas pelos benfeitores espirituais para que apacente o coraçãozinho dessas pessoas que estão muito preocupadas, que estão desesperançosas, que perderam a alegria de viver. Então, que Jesus nos abençoe no nosso propósito. Né? Eu passo a palavra agora para a Sheila, para que ela conduza as nossas vibrações, que nós doamos com bastante intensidade, ainda que essa intensidade não seja aquilo que nós desejaríamos. Mas lembrando que um pouquinho multiplicado dá alguma coisa significativa. Que Jesus nos abençoe. E agora, amigos amados, é chegado o momento de nós exercitarmos o amor e a fraternidade pura, doando amor através do nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, irmanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos paz para o planeta Terra, fraternidade entre todos os povos e nações. Vamos vibrando sabedoria, responsabilidade, amor para todos os governantes do planeta. Vamos vibrando sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o orbe terrestre. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos. Vamos vibrando discernimento aos jovens. Sustentação para o grupo espírita Casa do Caminho, os seus trabalhadores, suas obras sociais. Vamos vibrando proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que vierem agora à nossa mente. Vamos vibrando união para todos os núcleos familiares,
harmonia para todos os lares. E para todos nós, equilíbrio, força, luz, coragem, perseverança, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, vamos encerrar o nosso Evangelho agradecendo ao nosso Pai Celestial, ao Mestre Jesus e aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã, pelos belíssimos ensinamentos que hoje recebemos através do nosso irmão Carlos. Depois desse momento tão lindo das vibrações, e mantendo nossa sintonia com a espiritualidade, pedimos humildemente ao nosso irmão Jesus que nos abençoe com sua luz e seu amor. E assim, fortalecidos por essa bênção, finalizamos o nosso Evangelho com a oração que Jesus ensinou a seus discípulos e a todos nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.